Olá, pessoal! Mais um vídeo para vocês. Hoje nós estaremos falando sobre os lipídios, os óleos e gorduras, tá? É muito interessante, vocês vão aprender a diferença entre óleos e gorduras. Porém, tudo que nós falarmos sobre lipídios vai ser ao longo de vários vídeos que eu vou postar, porque é um assunto muito longo, ok? Aqui é uma célula. Eu vi essa representação na internet e gostei, achei interessante. Eu queria mostrar para vocês a membrana celular, tá? Essa membrana aqui, essa que compõe toda a célula humana. Essa membrana, ela é formada por lipídios, por gorduras, e ela tem o perfil de tudo aquilo que a gente ingere, né, na forma de gordura. Por exemplo, se uma pessoa gosta muito de carne, essa membrana celular vai ser composta de ácidos graxos saturados, de gordura saturada. Se a pessoa é vegetariana, ela já vai ter um perfil diferente de membrana celular, onde os seus ácidos graxos vão ser poliinsaturados. Mas você já deve estar pensando assim, por que a Beth está falando ácidos graxos? Então, vamos adiante, vocês vão entender. Bom, todos os óleos e gorduras são formados 95% de ácidos graxos, tá ok? Então, 95% do que formam os óleos e as gorduras são ácidos graxos. Por isso que eu estou falando de ácidos graxos. E essa resolução aqui de 2005, que está no site da Anvisa, tá? Esse link vai estar logo aí abaixo, traz a definição de óleos vegetais e gordura, tá bom? E vocês vão estar podendo acessar essa página e ler na íntegra, tá ok? Aqui diz que os óleos vegetais se apresentam na forma líquida à temperatura de 25 graus. Isso foi modificado em 2005, porque em 1977 eles falavam que era a 20 graus. As gorduras vegetais se apresentam na forma sólida ou pastosa nessa mesma temperatura. Então, eles estão falando que, basicamente, a diferença entre um óleo e uma gordura é que, na temperatura de 25 graus, os óleos estão líquidos e as gorduras estão sólidas. É exatamente isso a definição. Essa é a grande diferença, porque todos dois são formados por ácidos graxos, tanto os óleos quanto as gorduras são formadas por ácidos graxos. Agora nós vamos ver que diferença é essa que faz com que a gordura fique sólida a 25 graus e o óleo fique líquido a 25 graus. Vamos ver essas diferenças aqui, adiante. Então, nós vamos estudar a característica dos ácidos graxos. E aí vamos ver o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que aquele ácido graxo se torna líquido, tá ok? Então, aqui nós temos um ácido graxo. São aquelas partículas que eu falei que formam as gorduras e os óleos, tá? São partículas menores. O que é esse ácido graxo? Isso aqui, não se assuste, é uma cadeia de carbonos, o C é o carbono, o H é hidrogênio. Então, esses ácidos graxos são formados por carbonos, tá? E hidrogênios. E algumas outras oxigênio, alguma pequena parte, mas a grande parte é carbono e hidrogênio. O C representa o carbono. No caso dessa aqui, você tem o carbono, tem 4 tracinhos, tá vendo? Como se fossem braços que ele pudesse se ligar. E esses 4 braços do carbono estão sendo todos ocupados, tá vendo? Ou seja, todos os carbonos aqui desse ácido graxo estão fazendo ligações com os 4 braços que eles têm. Não se consegue aqui introduzir mais nenhuma ligação, porque ele está saturado de ligações. Então, esse ácido graxo aqui é saturado. Então, você tem o C de carbono, são 18 carbonos e nenhuma insaturação, ou seja, ele é todo saturado. E o ponto de fusão
desse ácido graxo que chama esteárico é 70 graus, ou seja, para ele ficar na forma líquida, teria que ser aquecido a 70 graus. Quando chegasse a essa temperatura, ele começaria a ficar líquido. Aqui uma outra representação desse ácido graxo, e cada pontinha dessa representa um carbono, ok? Bom, vamos para esse ácido graxo aqui também. Esse ácido graxo também tem 18 carbonos. Mas, como você pode observar aqui, ele tem duas ligações, né, juntas entre os carbonos. Ou seja, aqui eu ainda posso introduzir mais ligação, certo? Então, ele não está todo saturado como o de cima, ele está insaturado. Ainda existe espaço para fazer ligações, tá ok? Pelo fato dele ter essa insaturação, aqui eu tenho 18 carbono e uma insaturação. E isso faz com que o ponto de fusão dele seja 14 graus. Ou seja, numa temperatura de 14 graus, esse ácido graxo aqui está na forma líquida. Aqui é uma outra também representação desse mesmo ácido graxo, tá ok? Eu coloquei aqui a manteiga para representar o ácido graxo saturado, só que esse ácido graxo em particular não faz parte da manteiga, tá? O ácido graxo saturado que compõe a manteiga, ele tem um ponto de fusão um pouco menor, em torno de 40 graus. E aqui eu botei também um ácido graxo, botei o óleo para representar o ácido graxo que está na forma líquida. Bom, o que também influencia no ponto de fusão é a isomeria, ou seja, a configuração espacial em que esse ácido graxo se encontra. Aqui eu tenho um ácido graxo de 18 carbono e uma insaturação. Aqui eu também tenho um ácido graxo de 18 carbono com uma insaturação. Mas aqui em cima, eu estou dizendo que esse ácido graxo aqui, elaídico, ele tem um ponto de fusão de 44 graus. Mas aqui, o oleico, tem um ponto de fusão de 13 graus. Ora, se eles têm também, todos dois, uma insaturação, por que esse aqui tem um ponto de fusão mais alto? Justamente por causa da configuração espacial dele. Ele tem uma configuração trans e esse tem uma configuração cis. Então, os ácidos graxos que têm configuração cis, tá? Nas suas insaturações, eles têm um ponto de fusão mais baixo, menor, ok? Isso influencia também no ponto de fusão. Outra coisa que também tem grande influência sobre o ponto de fusão é o tamanho da cadeia carbônica. Aqui nos ácidos graxos saturados, você pode ver que à medida que aumenta o tamanho da cadeia, ou seja, à medida que aumenta o número de carbonos, 14, 16, 18, 20, aqui você vê que aumenta também o ponto de fusão. No caso dos ácidos graxos saturados, tá vendo? Ok. Bom, vamos entender melhor. Aqui eu tenho ácidos graxos saturados. Como você pode ver, a arrumação deles é como se fosse uma reta. É fácil colocar vários ácidos saturados em um local. Mas, no mesmo local, você não conseguiria colocar a mesma quantidade de ácido graxo, sendo que esses fossem insaturados. Porque os ácidos graxos insaturados, eles têm uma quebra, uma curva, tá? O que faz com que, quando eles formam as membranas celulares, por exemplo, essa aqui que é formada em sua grande maioria por ácidos graxos saturados, ela fique quase impermeável, rígida, diferente dessa membrana celular aqui, formada por ácidos graxos poliinsaturados. Faz com que essa membrana, embora tenha ácido graxo saturado também, ela é mais permeável que essa e menos rígida. E o que isso tem a ver, Beth? Bom, isso faz com que a membrana
seja mais permeável, tenha uma sinalização química melhor, tá ok? Porque tudo no corpo, na membrana, é dado por sinalização química. Por exemplo, você tem os hormônios, a insulina, o glucagon e outros, né? Eles fazem um papel químico no transporte, saída e entrada, né, de glicose e proteína, né, no caso ácidos, aminoácidos. Então, tudo isso é feito por sinalização química aqui na membrana. Mas essa sinalização ela é otimizada quando você tem uma membrana com um perfil, né, de ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados, né? Aqui, por exemplo, você pode ver nessa membrana umas placas de colesterol. Aonde tem essas placas de colesterol, é como se esse local aí estivesse inutilizado para alguma passagem, entrada ou saída e até para alguma sinalização. Agora, para ser mais específico, vou mostrar para vocês os produtos que utilizam gorduras em sua composição e o ponto de fusão dessas gorduras. Por exemplo, o sorvete, dependendo do tipo de sorvete, você tem na composição dele algumas gorduras que podem ter o ponto de fusão entre 34,5 até 39 graus. Se essa gordura tiver o ponto de fusão de 39 graus, está incompatível com o seu corpo, com o seu organismo. O seu organismo é aquecido, né? Sempre até 36 graus e meio. Essa é a nossa temperatura corporal. Se você tem uma gordura que o ponto de fusão dela é 39 graus, isso significa que ela estará dentro do seu corpo na forma sólida e não na forma líquida. Assim também margarinas, biscoitos. Esse aqui é mais grave, recheio de biscoito, né? Esses recheios de textura firme têm um ponto de fusão muito alto, 41 a 43 graus. Definitivamente estarão sólidos, né? Nas artérias, né? Nos vasos e se depositando ali, né? Aqui tem continuação da tabela, né? Tem esses folhados também industriais, utilizam gorduras que têm um ponto de fusão muito alto, né? Esses caldos desidratados também, né? Olha, é um absurdo, né? 49 graus Celsius de ponto de fusão. Estarão eternamente, a não ser eternamente, né? Porque o nosso corpo nunca vai chegar nessa temperatura para que esses produtos fiquem em forma líquida. Esse é o grande perigo. Então, para frente, nós estaremos falando mais sobre os lipídios, ok? Quero agradecer a você por assistir esse vídeo. Quero pedir que você, se você gostou, dá o seu like, se inscreva e ative o sininho para que cada vídeo que eu postar você seja notificado e compartilhe com pessoas que são tão interessadas quanto você nesses assuntos, ok? Muito obrigada.